E hoje a gente vai falar, hoje é até engraçado, porque eu tinha preparado uma ministração, eu comecei na segunda-feira um esboço de ministração. Aí eu tinha já uma ideia. E aí eu peguei e falei logo, passei para a Carol, né? Porque a mina da mídia, da arte, eu falei, não, vou mandar para adiantar, né? Vou mandar logo, não tinha ainda o esboço da ministração, só tinha um tema. Aí eu passei para a Carol. Aí eu passei errado. Eu passei errado o nome para a Carol. E aí depois, quando a Carol mandou a arte para mim, eu olhei e eu fiquei, eita, e agora? Porque o tema da ministração era amigos do noivo. E eu mandei para ela amigos da noiva. E muda completamente, parece que é a mesma coisa, mas é... Aí eu comecei, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nesse nome, amigos da noiva. Aí eu fui ver a minha ministração, eu fui ver que ela tinha um rumo mais para o tema, que eu achava que era errado, do que o antigo. Então, graças a Deus, Deus fez o que parecia um erro, né, se tornar, na verdade, um acerto. Amém? Obrigado, Elane. E por coincidência ou não, né, não sei se o Espírito Santo estava querendo falar alguma coisa para mim, mas hoje a gente teve essa notícia, né, que o bebê, né, o Baby 2 é uma menina, né? Eu tinha 80% de certeza, eu tinha assim na minha cabeça assim, cara, vai ser menino. Por mais que eu quisesse muito uma menina, mas Deus trouxe mais uma que vai me ensinar sobre a noiva, vai me ensinar sobre a igreja. Amém? Abram suas Bíblias em Atos, no capítulo 20. As folhas estão aqui na ordem errada. Aqui. Eu estou com as folhas feias, oh, meu Deus do céu. Orem para que um dia eu tenha um iPad assim, lindo assim. Quando liga, né? Fala glória a Deus. Atos capítulo 20. Agradecer aqui a presença do nosso amigo Smile. Saudades, Smile. Nossa amiga Aline também, viu? Um cheiro aí. Saudade de vocês, venham mais vezes. Atos capítulo 20, versículo 17. Eu prometo ser breve. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir a promessa. Nós estamos em tempo político, né? Então é mais difícil cumprir a promessa. Mas eu vou me esforçar. Eita Deus, fala, Senhor. Atos capítulo 20, versículo 17 diz. Amém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja. Repita comigo, presbíteros da igreja. Que se encontrasse com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de ensinar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Essa é a noiva de Cristo, que ele comprou com o próprio sangue. E esse sangue é melhor que Vênus, é melhor que boa. Eu falo isso que eu lavei roupa hoje, que boa fede, né? Que boa. Mas tira a sujeira. E o sangue de Cristo ele é melhor que qualquer amaciante que você botar. Porque é o sangue de Cristo que nos purifica. Amém? Eu não vou lembrar agora o número exato, mas é muito difícil eu não ler, eu não lembro o capítulo agora, mas tem um capítulo de Jeremias que é uma profecia. E Jeremias ele tem uma visão da noiva.
Lá no título, não, em nenhum momento ele fala noiva, o termo noiva, mas eu entendi que era sobre a noiva. Ele fala de uma menina que um homem, ele achou jogada na rua e ela estava suja, ela tinha sofrido abuso, ela tinha sido, sabe, enfim, sofreu e ela estava suja, suja no sangue dela, toda imunda. E esse homem pega essa menina, leva para casa, dá um banho, trata as feridas dela, cuida dela e cuida dessa menina como se fosse filha dele. E essa menina cresce, ela fica linda, a Bíblia, lá em Jeremias, a profecia diz que ela fica tão linda e é dado para ela um vestido branco. E aí ela usa esse vestido e ela é muito linda, mas ela começa a ver que ela é tão linda que outros homens estão querendo ter relações com ela. E ela é avisada, mas ela se prostitui. E ela suja as suas vestes, ela suja, se contamina com o pecado. E aí depois diz que depois ela foge, ela não quer mais saber daquele pai que cuidou dela. E depois, de novo, parece que se repete a mesma cena. O pai, o homem que cuidou daquela menina, vê aquela menina, aquela mulher agora linda, mas suja, com um vestido branco sujo, envolta em sangue, cheirando a prostituição, suja, imunda. E aí aquele homem pega de novo e dá uma oportunidade de novo de limpar essa mulher e purificá-la. E Jeremias está falando sobre a noiva de Cristo. E nós somos a noiva de Cristo, amém? E como a gente leu aqui, lá no começo dessa parte que Paulo, ele escreve uma mensagem a Éfeso. Pode ver que lá no livro de Efésios, né, a carta aos Efésios, vai falar um pouco mais sobre isso. Essas ordenanças que Paulo está falando. Mas aqui em Atos 20, a mensagem era para quem? Versículo 17, aos presbíteros da igreja. E eu pesquisando presbítero, porque a gente ouve muito, né? Tem um pastor, aí tem os presbíteros. É os que estão só esperando o pastor morrer ou ir embora para assumir o lugar. E esses presbíteros, né, que a gente vê em muita igreja. E o que eu fui pesquisar, o que é presbítero? Presbítero é alguém que no começo era alguém mais velho. Já às vezes até um velhinho. Era um presbítero da igreja. O que significava esse velhinho, esse homem? Alguém mais velho, alguém mais... A palavrinha que a gente trabalha muito hoje, esse ano todo na Rede Jovens, maduro. Ele era alguém mais maduro. E depois, com tanto que Paulo investiu, de repente começa a surgir Timóteo, Tito, Filemon, Barnabé, uma galera nova. Então, tipo assim, eles eram chamados de presbíteros. Aí tu fica, oxente, mas eles eram novos. Eles não eram velhos. Mas Paulo começa a explicar que maturidade não é relacionada à idade. Porque a gente pode sentar aqui para conversar. O Lucas Ramos, a gente senta muito para conversar, a gente sabe. A gente às vezes avalia, né? Rapaz, a gente está com 25 anos, às vezes a gente tem umas coisas que é muito imatura. Às vezes a gente para refletir e fala, rapaz. Então, às vezes eu olho assim, faço um filme assim, e falo, rapaz, bicho, eu tenho que crescer muito ainda. Porque maturidade não é idade. A gente acha assim, não, quando ficar velho vai ficar maduro. Não vai. Eu tenho um primo meu que ele travou nos 12 anos. Ele só tem piada de quinta série. Tu vai pra coisa de família, cara, é só piada de quinta série. Tu fica assim, velho, não tem condição não. Quando ele pergunta assim, Lucas, tu sabe o que é isso? Eu não respondo. Porque eu sei que vai vir uma besteira, uma idiotice. Entendeu? Quando ele tem uma mania. Ele tem uma mania de fazer um negócio que é assim. Lucas, tu não sei o que. Aí eu, o quê? Faz isso. Tem explicação? Tem. Eu fico velho, o cara tem 32 anos. E é essa besteira. Ele fala um negócio que tu não entende, ele... E eu fico, mano... Porque a maturidade, ela não vem com a idade. Ela não vem. Tu não completa... Eu não completei 20 anos e veio aqui Deus e falar, ô Lucas, 20 anos, parabéns. Tá aqui, maturidade para você. De presente. É um kit Multiplus que tu vai colocar e pá, maturidade. Não existe isso. A maturidade é algo que você tem que buscar. Amém? Tem um livro, eu estava vendo a história desse livro. Eu não li ainda o livro, mas é um livro chamado Caçadores de Deus. E diz que todo mundo que lê esse livro fica perturbado da mente. Não fica uma pessoa normal. E eu fiquei assim, será que eu tenho que ler? Mas eu comecei a pensar, cara, eu tenho que
ter fome de Deus, eu tenho que buscar a Deus. Amém? Eu estou só introduzindo vocês, que é a palavra-chave que eu quero falar para vocês hoje, presbíteros da igreja. Amém? Pessoas que estavam amadurecendo, eu estou resumindo para vocês, que estavam amadurecendo e agora começam a assumir responsabilidade. E tudo que Paulo está falando, ele começa a falar: eu servi ao Senhor com lágrimas, com provações, cilada de religiosos. Os judeus eram as pessoas que tinham que mais ajudar o evangelho a se expandir, mas eles eram os que mais atrapalhavam. Porque ninguém quer ver um cara cheio de Deus. Ninguém quer. Uma pessoa rasa não quer ver. Ou tu acha que quando vem alguém aqui, muito raso, e vê o Hélito fritando em adoração no púlpito, fritando em adoração no altar, e vai falar assim: olha, eu quero ser que nem esse cara. Não, vai ter raiva. Ô neguinho nojento. Sai daí. A gente pensa isso. A gente tem essas raivas assim. Entendeu? A gente vê a Carol ali quase levitando, né? Não sei se pelo peso, não sei se pela unção de Deus. E ela tá ali, sabe? Levitando, assim, sabe? Cantando. E a Carol tem um negócio, ela canta, ela sorri. Então, assim, tu vê um negócio desse, tu começa a falar assim: cara, que raiva. Minha nojenta, falsa, real, dissimulada. Uma pessoa religiosa pensa isso. E esses eram os judeus. Eu estou só explicando para vocês entenderem o que era o contexto. Ou seja, Paulo ficava assim: velho, eu estou passando por... eu tenho que sofrer com humildade. Eu estou chorando por esse povo. E vem uns filhos de uma égua religioso para querer me ferrar. E era isso a vida de Paulo. E aí Paulo continua dizendo assim: mas eu jamais deixei de anunciar. Cara, isso aqui é muito massa. E de ensinar publicamente, ou seja, aqui no culto público, que toda pessoa pode vir, até um bebo, né? Que culto gosta de ter um bebo. Eu estava assistindo uma pregação hoje, e o cara, na hora, ele estava pregando, ouviu um grito. E eu não entendi, né? Porque a câmera está ficada nele, ele acabou de entrar um bebo. Não tira ele não. Se não tiver bebo e cachorro, não é culto. Tem que ter bebo, tem que ter cachorro. E às vezes parece que nosso culto é muito fraco, né? Porque faz tempo que eu não vejo um bebo entrando. Um bebo que vem, né? Ele vem para frente, já vem. É assim, bebo. Tu acha que o bebo fica lá atrás, que nem nós. O bebo vem para frente, meu amigo. Esse hino eu gosto, ó. É assim, bebo. E aí, cara, culto público, amém? Um culto que todo mundo pode vir. E também de casa em casa. Ou seja, visitando José Vitor, visitando a Laura, visitando... É isso que Paulo fazia, digamos assim. Cara, pregando, ensinando. Amém? E nunca deixou de testemunhar. Olha o que ele fala. Tanto a judeus como a gregos. Ou seja, tanto para a gente que é da igreja, como para também quem está de fora. Ou seja, ele era um testemunho, tanto aqui, sabe, servindo a igreja, tocando, louvando, ajudando no culto, ajudando as pessoas, e também lá fora. O mesmo Paulo, que era o Paulo do templo, que ministrava no templo, era o mesmo Paulo que quando estava vendendo tenda, ele vendia as tendas dele, o pessoal vinha: rapaz, essa tenda aí, e tal, negociava, era o mesmo Paulo. A pessoa começava a falar assim: cara, esse cara que eu vi pregando lá na sinagoga, é o mesmo Paulo que está vendendo tenda. Esse era Paulo, amém? E depois ele diz que ele vai para Jerusalém, enfim, estou resumindo aqui. E aí no versículo 24 ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é o nosso propósito. Testemunhas. Eu falei até com uma pessoa esses dias: cara, Jesus não chamou a gente para ser advogado de Jesus. A gente quer ser às vezes meio advogado. O que é advogado? Tá errado. Jesus é assim, 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 tu tá fazendo tudo errado, cara. E quer defender, quer brigar. Eu vou matar os outros por causa de Jesus. E Jesus não chamou a gente para isso. O que Jesus chamou a gente foi para ser testemunha. Ou seja, eu olho para a vida do Smile, eu olho para a vida do Ian, e eu falo: cara, Jesus é real. Eu olho para a vida deles, eu consigo ver Cristo na vida deles. Tá entendendo? É isso que é testemunho. Amém? Não sei se eu estou sendo meio rápido. Então Paulo, ele testemunhava o arrependimento pela fé em Deus. Então é isso que Paulo fazia. Ele testemunhava para quê? Que houvesse arrependimento, houvesse cura, houvesse pessoas que entregassem suas vidas a Cristo. Esse que Paulo, tem uma parte que Paulo fala, não vou lembrar qual a carta, mas ele fala o seguinte:
Eu fiz de tudo, fiz de tudo para com todos, para que de todas as formas eu alcançasse alguns. Ou seja, ele fez tudo. Com os judeus, ele agia como judeu, com os que eram sem lei, ele cuidava dos que eram sem lei, ele se fazia de doido com os que eram doido, entendeu? Os que eram pobres, ele se fazia de pobre, ele comia bolacha só com água, entendeu? E com os que eram ricos, ele fingia costume, que nem minha esposa. Então, assim, Paulo era assim, cara. Paulo era desse jeito. Amém? E o que Paulo era? Uma pessoa madura que cuidava da noiva. E o que eu quero trazer para vocês hoje é o que Paulo fala no versículo 28, que a gente finalizou com ele. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Olha que interessante, ele fala assim, cuidem de vocês, ou seja, cuide da sua saúde, façam exercício, pare de comer besteira, vai ouvir uma música boa, purifique seus ouvidos, amém? Purifique sua mente, veja uma coisa que seja edificante, amém? Ore, busque a presença, cuide de vocês, ou seja, sejam zelosos com o templo do Espírito que são vocês mesmos, mas cuide do rebanho. Que no final ele fala que é a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E isso é muito doido. Quem já viu aquela música Amada Minha, Asas de Adoração, quando eu estou muito assim, quando eu perco a noção das coisas, quando eu perco um pouco a noção de quem eu sou, eu boto essa música Amada Minha e eu ouço o refrão, né? Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz. E, cara, eu vou ouvindo isso. E eu vou ouvindo isso, eu fico assim. E eu gosto de ver um vídeo que mostra Cristo, sabe? O Jesus lá do filme do Mel Gibson, né? Que é um Cristo que sofre, que apanha, que... E eu fico, cara, ouvi que ele faria de novo. Que ele morreria de novo, se preciso fosse. Que ele viria outra vez. Que ele sofreria de novo, que ele abriria a mão da glória novamente. Por mais que isso não seja necessário, mas saber que Cristo, ele se entregaria novamente para passar por tudo, todo o sofrimento. Isso me faz ver, cara, nós somos muito amados, essa igreja é muito amada. Isso cria uma responsabilidade. Eu fico pensando assim, cara, eu não posso desistir dos meus irmãos. Amém? Eu não posso desistir de quem está aqui, eu não posso desistir daqueles que quando começaram e sei lá, cambalearam e pensaram em desistir. Eu não posso. Eu tenho feito um compromisso comigo. Por mais que eu erre, e muitas vezes eu erro muito, mas eu busco, sim, o Espírito Santo me ajuda a evidenciar a reconciliação dos céus. O que é a reconciliação? É quando alguém se desviou e se sujou, em vez da gente olhar e falar assim, tá vendo? Todo mundo já dizia que ia acontecer isso daí. Tava na cara. Eu quero ser o tipo de pessoa que fala, cara, e se essa pessoa voltasse? E se essa pessoa se arrependesse? E se essa pessoa viesse para a igreja? Como é que não seria o testemunho dessa pessoa? Amém? Eu estava vendo a pregação do Rodolfo Abrantes, achei muito massa, o Rodolfo falando que ele se amarra aí nas igrejas da Assembleia de Deus. Aí o pessoal ficou meio estranho, né? Quando ele falou isso, ele estava numa igreja neopentecostal, fundo preto, LED aqui, aquela parada dessas igrejas top, entendeu? Nossa igreja vai chegar lá. Nós vamos pintar isso aqui tudinho. Deixa só o apóstolo viajar um pouquinho. Aí, ele está nessa igreja e ele está pregando, ele está falando assim, olha, eu gosto muito de pregar na Assembleia de Deus. Aí o povo ficou assim, aí ele falou, cara, vocês acham que na Assembleia de Deus, quando eles me chamam, eles mandam eu botar um terno? Aí ele falou, não manda. Porque eles conhecem, eles sabem como é que é meu jeito. E ele falou que ele gosta, quando ele chega lá, ele prega. Porque ele gosta da galera, aleluia, batendo palma e rodando. Porque ele falou que quem foi que orou por mim, quem foi que intercedeu por mim, quem foi que não desistiu do Rodolfo Abrantes, maconheiro, que tocava no Raimundos, foi aquelas irmãzinhas do coque, que foram na minha casa, que oraram por mim, não desistiram de mim. Aí ele até brincou. Então tenham paciência com a Assembleia de Deus, porque eles são os que mais intercedem pela igreja. Às vezes a gente está aqui pagando de bonito e as irmãzinhas estão com o joelho lascado. As irmãzinhas que tu olha assim, moço, eu fui um dia com um monte, era para ir o jovem estudo, né? Aconteceu que só foi eu e a Débora. E cara, a Débora viu, nós estávamos orando, eu falei, Débora, vai para um canto, eu vou para outro.
Cara, as irmãzinhas orando, tem hora que eu não parei, eu não orei não, eu tava, Senhor Jesus, e eu oro muito assim, né, Pai? Deus, o que o Senhor fizer é da tua vontade, falando muito calmo, né? E as irmãzinhas, vem Satanás, sai daqui, não sei o quê, fulano de tal vai se converter, aquele menino que roubou meu celular, Deus vai converter ele, e tal. E eu, cara, bicho, se eu tivesse o celular roubado, eu queria matar esse infeliz, a menina tá orando pra... Então, tipo assim, as orações, cara, e eu comecei a pensar assim, eu entendi o que o Rodolfo falou. Falei, cara, a gente tem que orar e cuidar da igreja. Amém? Eu oro muito, cara, para que chegue um tempo onde a gente, Igreja Batista Missionária, Assembleia de Deus, Presbiteriana, isso não importe, sabe? A gente tem uma família, sabe? Cara, a igreja do Senhor, a noiva de Deus, ela é algo tão lindo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que o Espírito Santo me falou há anos atrás. Foi até na pregação do Lucinho. Se você ama Jesus e você odeia a igreja, você não ama Jesus. Se você diz que ama Jesus, mas eu amo Jesus e na minha casa eu oro. Se você não ama isso aqui, cara. Eu ouvi na mesma pregação que eu assisti hoje de tarde, que o pastor brincou que entrar bebo e tal, ele começou a falar, cara, algo que queimou muito no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês algo que tem queimado muito no meu coração esses últimos dias. E principalmente quando a gente foi para um congresso semana passada, e Deus usou muita coisa assim para confirmar coisa no meu coração. Cara, o que o pastor falou hoje de tarde, ele falou assim, qual foi a última vez que você parou, se arrumou, olhou para o espelho e falou, eu vou para a igreja. Cara, eu vou para a igreja. Eu já estou conseguindo lembrar aqui, fulano tocando, eu estou lembrando daquela irmãzinha que rodopia, eu estou lembrando daquele irmãozinho que é meio doidinho, que fica no canto do nada, batendo palmo para a parede. E ele começou a dizer que lembrou disso, ele falou assim, qual foi a última vez que a gente quis vir para a igreja? Porque a igreja era o nosso maior rolê. E quando eu falo igreja, eu estou falando CNPJ, ou seja, isso aqui mesmo, parede, eu estou falando templo, como a gente fala, vou para a igreja. Cara, a gente tem que amar isso aqui. Eu me lembro que aqui na Baixada Missionária mesmo, né? Que quando eu estava caminhando, eu estava errando muito na minha vida, e eu decidi, cara, eu vou sair daqui, eu vou buscar algum lugar para me ficar isolado, para mim não querer saber de ninguém, eu não quero saber de pastor me visitando, eu não quero saber de ter que falar com ninguém, eu quero ir para uma igreja, eu vou sentar, vou ouvir a pregação, e pronto, dane-se o resto, eu vou ficar desse jeito. E eu me lembro que eu saí, foi até quando eu fiquei um mês, quase 2 meses sem vir aqui na igreja. E eu ia para outra igreja, eu ficava olhando e tal. E a igreja que eu estava visitando, eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu tenho amigos nessa igreja. Mas eu me lembro que quando eu vim visitar, né? Minha mãe chamando, minha mãe estava aqui ainda, antes deles ir para a Imperatriz. E eu vim pelos bancos, o Espírito Santo começou a falar para mim assim, Lucas, tu já pulou nesse banco, tu já caiu daquele outro banco, tu já passou nessa porta aqui quase trombando o apóstolo. Cara, isso aqui, tu cresceu nesse lugar. Sabe? Eu me lembro quantas vezes, cara, de verdade. Quantas vezes eu via pastores pregando e o Espírito Santo falava comigo assim, um dia vai ser tu, um dia vai ser você. E às vezes eu olhava para isso como tipo, nossa, é um prêmio, assim, é uma parada que eu vou ter status, vou ter não sei o quê. Mas quanto mais eu fui me aproximando disso, eu fui entendendo assim, cara, como é gostoso, como assim, é um privilégio. Você sentir que tem uma conexão entre os céus e aqui, e o Espírito Santo está falando algo, ele está usando as minhas palavras para falar com vocês. Ele está usando a minha linguagem, o meu português mal dizido, para falar com vocês. Hoje o Espírito Santo falou uma coisa muito forte comigo, e eu amei. Às vezes o Espírito Santo ele me ofende, e eu gosto quando o Espírito Santo me ofende. Eu amo quando o Espírito Santo me ofende. Quando ele diz que eu não sou nada, ele não é bonitinho comigo, não, o Espírito Santo. Ele só fala que eu não sou nada, que eu não presto mesmo, que eu preciso dele. E hoje ele falou uma coisa comigo, assim, muito forte. Eu estava pensando em umas coisas, e aí o Espírito Santo falou comigo assim, Lucas, tu é um cara sem graça, que foi livrado da desgraça por causa da graça. Não sei se vocês entenderam. O Espírito Santo falou comigo, eu sou um cara sem graça, que fui liberto da desgraça através da graça. Ou seja, não tem Lucas Santos bom.
É Jesus. Amém? Então é isso que quando a gente para e entende o que Cristo faz dentro de nós, a gente entende o que Cristo quer fazer nos outros. É quando o José Vitor para, cara, eu era desse jeito, e eu conhecendo Jesus, eu fui me tornando essa pessoa. Eu falo assim, cara, como é que eu não vou querer que os meus colegas da escola também experimentem a mesma coisa que eu experimentei? Amém? Então, é entender isso, que a noiva, cara, Deus, ele deu essa missão para a gente cuidar da noiva, a gente ser amiga da noiva. Eu já contei para vocês aqui, eu vou contar rapidamente, que na cultura dos hebreus, quando alguém vai casar, quando tem um casamento, e lá eles casam, lá não tem namoro, lá não tem noivado. Tipo, quer dizer, tem um noivado, mas é um tempo de preparo. Lá é tipo assim, 16 anos, 17, eles já vão casar fulano com fulana. E aí, né, eles não se conhecem. Então tu fica, cara, esse casamento vai ser fadado ao fracasso. O que eles fazem? Pega o melhor amigo do noivo, de confiança mesmo, e coloca ele para estar sempre visitando a noiva, e ele visita a noiva, ele vai estar falando, olha noiva, o cara que tu vai casar, ele é um cara sensacional. O cara que tu vai casar, ele é um cara onde ele chega, o sorriso dele encanta. Ele é um cara tão cheiroso, tu não tem ideia de quanto ele é cheiroso. E ele vai falando elogios sobre o noivo. E esse amigo, esse cara, de alguma forma ele se torna amigo da noiva também. Mas ele não faz a noiva se apaixonar por ele. Ele faz a noiva se apaixonar pelo noivo. E como é que ele faz para se apaixonar? Só que um dos exemplos de amigo do noivo, a única expressão, a única passagem que tem essa expressão amigo do noivo é em João 3. João 3, vou procurar aqui, para vocês não acharem que eu estou... É João 3, tenho quase certeza. Isso, João 3, versículo 29. Que João Batista era muito perguntado, tipo, tu é o Cristo, porque ele falava, João Batista pregava, era aquela coisa incrível. Mas ele falava, eu não sou. E ele se humilhava, sempre dizendo que viria um cara que seria o cara mais lindo, o cara mais perfeito, o cara mais incrível, que era Jesus. E aí eu penso assim comigo, cara, se todo mundo achava que João Batista era o noivo, que ele que era o noivo, a noiva começou a se apaixonar por João Batista, mas eu entendo que como é que João Batista fez para a noiva se apaixonar pelo verdadeiro noivo? Como? Se sujando, a Bíblia diz que ele vestia peles de camelo, o cara era fedido. Não tinha pasta barba, não tinha Rexona no mundo que tirasse a nhaca do sovaco dele. Ficava fedido, comia, imaginei, tá aqui pegando um gafanhoto do nada, o gafanhoto voando, ele pega o gafanhoto, mata, bota no mel e comendo aqui. Aí a pessoa ficava, meu Deus. Ele se humilhava para que o noivo aparecesse. E o que é um amigo da noiva? Esse amigo que de se tornar tão amigo do noivo, que ele se torna amigo do noivo primeiro. Ele ama a noiva, por quê? O noivo não para de falar da noiva. O noivo só fala da noiva. O noivo, ele é apaixonado pela noiva. Só fala da noiva. Ele só fala como ela é linda, como ele quer se casar com ela, que ela é perfeita, que o sorriso dela brilha. Ele começa... O cara é todo, sabe, falando da noiva, apaixonado. Aí ele começa a falar, cara, essa noiva é muito incrível. E eu quero que é que nem um filme romântico, tipo assim, cara, eu quero que eles se casem. Eu quero que eles fiquem juntinhos. Então, eu estou dando essa metáfora aqui para vocês entenderem que o Pedro, a Manu, a Laura, cada um de nós aqui, nós temos uma missão, de certa forma, de cuidar da noiva, para que a noiva esteja pronta para se casar com o noivo. Amém? Como Paulo fala, lá em Atos 20, que a gente venha considerar a nossa vida como nada, para que Jesus cumpra o ministério dele. Qual é esse ministério? Cuidar da noiva. Amém? Eu estou querendo ser muito simples essa noite com vocês, porque é uma mensagem, cara, que não tem muito segredo. Apesar de que a gente, muitas vezes, a gente esquece isso. Esquece a importância da noiva. Esquece a importância da igreja. Cara, esse lugar, com todos os defeitos que cada um aqui tem, e às vezes dá vontade de matar tudinho, jogar uma bomba, e não, acaba logo, Jesus, acaba logo, jogar uma bomba aqui dentro. Vem um cabo me bomba, do nada o Lucas Ramos tira aqui, explode uma bomba. Acabou, igreja missionária. Né?
Mas, cara, com todos os defeitos que a gente tem, esse lugar ainda é um lugar que Jesus escolheu para manifestar a presença dele. E isso é maravilhoso. Sabe que às vezes eu paro, sabe que sem mentira nenhuma, sabe que às vezes eu paro, eu olho para a maioria dos meus amigos que tem um monte de história. Ah, bicho, peguei tanta, na mesma noite fiz isso, fiz aquilo, começa a falar aquele monte de história. E eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, eu sou tão sem graça. Eu nasci na igreja, quando eu pensei em desviar, eu comecei a ter a noção do quanto que Jesus era incrível, eu nem desviei, eu nem tive a vida loucona para testemunhar, entendeu? Mas às vezes eu paro e penso assim, cara, eu não me arrependo de ter se tornado crente. E às vezes sabe o que eu quero? É ser mais ofendido porque eu sou crente. Sabe o que eu sinto saudade? Eu, Lucas Santos, com 15 anos, pegando a minha Bíblia, e eu ia com uma calça velha, uma camisa EBD, toda hora, culto de segunda-feira, e eu camisa EBD. Uma camisa branca, Jesus transforma, EBD atrás, uma calça velha, eu de chinelo, eu pegava minha Bíblia, a mãe fica, o que tu vai fazer, mãe? Eu tô indo para um negócio de 100 dias de oração, mãe, que vai ter lá na segunda igreja batista. E eu ia caminhando, e às vezes os caras jogando bola, os caras, tal, aí esse bicho, vai, carniça dessa, esse baitola, vai pra igreja, bicho, aí crente, aí é lesado, velho. E eu tinha raiva disso, mas eu paro hoje, eu fico assim, cara, como eu sinto falta de ser ofendido porque eu tô fazendo algo por Cristo. Sabe, sinto falta, às vezes a gente tem que sentir isso na pele, cara, de ser mesmo xingado, de ser humilhado, sabe? Do um monte de gente comentar lá no Instagram da gente, xingando a gente, porque, bicho, tu é muito de um otário. Se tu passar nessa rua que eu faço é te matar. A gente tem que sentir isso na pele, cara. Essas ameaças, essas ofensas pra gente falar, cara, eu tô no caminho certo. Eu amo o noivo e estou fazendo isso pela noiva. Amém? Se nós ainda estamos nessa terra, é porque existe uma noiva que precisa ser cuidada. Amém? É uma noiva que precisa ser cuidada. E às vezes, quando eu era criança, muitas vezes, de verdade, quando eu cresci numa casa com 2 homens, né? 2 irmãos, eu mais velho, então cuidava muito de homem, né? Então cuida muito de homem, cuida de homem ali, ajuda e tal, amigo e tal. Eu nunca tive facilidade de ser amigo de mulher, então o universo feminino era um negócio que eu não entendia nada. A prova viva disso é que eu namorei muito na minha adolescência, zero, nada. E aí eu conheci a Alessandra, e antes disso, antes de eu me casar com a Alessandra, eu orava, pedia para Deus assim, Espírito Santo. Eu orava e tal, uma vez veio um insight assim, Espírito Santo, eu queria ter um rapaz, eu queria ter um menino, eu queria ter um filho, porque eu quero ensinar ele a ter o teu caráter, eu quero olhar para ele que ele seja o imitador de Jesus, que eu olho para ele e eu falo assim, cara, ele se parece com Jesus. E quando eu li as escrituras, isso, toda vez que a palavra noiva aparece na Bíblia, isso mexe comigo, assim, que eu falo assim, cara, Jesus não está vindo buscar o Rodrigo, o Luciano Subirá, o Augusto Nicodemos, ele não está vindo buscar esses caras, ele está vindo buscar a noiva dele. Então mexe comigo, e às vezes eu lia isso e eu pedia assim, Espírito Santo, se for da tua vontade, mais que eu não entenda nada de cuidar de mulher, se o Senhor me permitir um dia ter uma filha, Senhor, eu quero aprender eu quero olhar para aquela menina, eu quero ver aquela menina crescendo, e eu sei que quando eu olhar para aquela menina, cara, eu falava isso para o Espírito Santo faz eu pensar que eu vou ter uma filha, para que eu seja mais puro. E vou falar uma coisa para vocês, eu venci a pornografia, eu venci a prostituição, eu venci uma vida de pecado sexual, eu estou sendo bem escancarado aqui com vocês, porque às vezes o Espírito Santo me fazia lembrar, um dia tu vai ter uma filha, e um dia tu não vai querer que a tua filha passe por isso. Uma coisa que a Alessandra falou ontem para mim, amor, eu já vi tu falar tudo do teu ex-namoro, mas tu nunca ofendeu a tua ex-namorada. Eu nunca ofendi ela. Eu nunca tive coragem de ofender ela, que às vezes eu falava assim, Deus, não deixa que ninguém faça mal para ela. Faça que ela se case, que ela encontre um marido que cuide dela como Cristo ama a noiva. E hoje, isso eu alimentava isso no meu coração, às vezes eu pedi, Espírito Santo, me dá esse privilégio de ver uma menina crescer e falar assim, Deus, sabe, de olhar para ela e falar assim, ela tem que ter um noivo. E eu tenho que cuidar ela para um noivo. E eu não vou ter e eu já pensava nisso, eu não vou ser esse tipo de pai que pensa assim, não, minha filha nunca vai casar e que não sei o quê. Eu quero pensar assim, cara, eu quero que tenha um homem tão incrível que eu seja inútil. Eu quero que chegue um dia que a Zoe cresça e eu me torne inútil para ela. O papai
Porque ela se apaixonou por alguém que é muito melhor do que eu. Eu quero que se cumpra em mim a unção de João Batista, de cuidar de alguém que não vai se apaixonar por mim, mas vai se apaixonar por ele. E é isso que a gente tem que fazer com a noiva. Enquanto o ministério de louvor estiver tocando, tem que entender isso, que você não está fazendo pessoas te verem e cantarem músicas que você canta. Você está fazendo uma noiva declarar amor pelo noivo. Você está fazendo uma noiva, cara, isso é maravilhoso. Às vezes eu pedia para Deus, Deus, me faz ser do ministério de louvor, Senhor. Eu queria saber cantar, porque eu falei, cara, é muito massa. Tu tá cantando canções que adoram ele, sabe? Tipo, que ecoam na eternidade, que ele é o incrível, que ele é o rei. E às vezes eu paro assim, Espírito Santo, não permita que falte amor nas minhas palavras. Eu quero que quando eu falar para a igreja, para a noiva, ela olhe e fala assim, o noivo, ele é lindo. O noivo, ele é importante. E até uma coisa que a gente, vez ou outra eu converso com o Rodrigo, eu tenho entendido, cara, que Cristo está voltando. Mas não é esse apocalipse que a gente às vezes está prevendo. Pode ser um apocalipse para o resto do mundo. Mas para a noiva, como é que a noiva vai ficar com medo do noivo voltando? Cara, eu quero muito. Se eu nunca ver a Zoe com 15 anos, eu já sou pai dela. Eu não preciso ver ela crescendo. Seria um privilégio, seria. Mas se Cristo voltar antes, eu vou ver ela na eternidade. O que eu quero é que o noivo venha. Amém? Eu quero que o noivo venha. Eu quero ser apaixonado pela noiva, amar a noiva, ser amigo da noiva, não para que ela me ame. Amém? Entendam isso. Em nome de Jesus, eu estou repetindo isso aqui para você entender. Para que o noivo seja amado. Para que o noivo seja amado. Sabe? Para que aquela ele ouça eu ministrando e ela cague por Lucas Santos. Mas ela olha e ela fala assim, ela chega em casa e ela fala, Jesus, eu vou tirar um tempinho contigo a mais. Porque eu sinto que o Senhor merece mais de mim. E a gente tem que entender isso, amém? Cada um de vocês aqui. Eu falo isso aqui. Eu já falei isso várias vezes. O meu ministério não é pastoral, então talvez eu não vou ser aquele cara super carinhoso que vocês queriam. Eu não vou ser evangelista ao ponto de milhares de pessoas virem para me ver. Mas o meu ministério é apostólico. O que é o apostólico? É fazer vocês entenderem a missão de vocês como noiva. Vocês cuidarem dessa igreja. Vocês cuidarem da noiva do Senhor. Amém? Para que quando o dia um Lucas saia daqui, continue e seja ainda melhor. Amém? Seja ainda melhor. Porque é isso que é amar a noiva. Amém? Ame a noiva do Senhor. Queira vir para a igreja, sabe? Vamos voltar, cara. Cara, o Espírito Santo, eu não sei como é que Deus falou com o Hélito também estava lá, eu sei que Deus falou muito com ele, mas uma coisa que Deus falou comigo muito forte na conferência que eu fui, o Espírito Santo me fez eu ver uma imagem, eu criança, eu me lembro que eu entendo que eu era criança, porque sabe aquela câmera em primeira mão? Tu não te vê. Mas tu tá vendo aquela câmera em primeira mão e tu olha pro teu pai, ele tá muito alto. Então eu falei assim, não, acho que eu sou criança nessa imagem aqui, porque eu tô muito pequena. Né? Hoje eu sou maior que meu pai, então eu tive essa visão e tava num lugar, num piso de terra, e eu olhei e era um acampamento não, uma chácara. E eu vi um monte de gente caindo no chão, chorando e cantando assim: derrama a tua Shekinah sobre nós. E aquela música, derrama a tua Shekinah. Não sei se o Rodrigo é dessa época. Tu já ouviu essa música, Rodrigo? E, cara, o povo se derramando. E aí eu olhei pro meu pai estava chorando. Cara, faz muito tempo que eu não vejo o meu pai chorar num culto. Faz muito tempo que eu não vejo isso. E o Santo me falou para mim, Lucas, a gente tem que voltar ao tempo onde a gente queria estar nos retiros, onde a gente queria estar, né, nos acampamentos. Sabe, cara, eu quero estar lá, cara. Vai acontecer alguma coisa muito massa lá. O noivo vai estar lá. Sabe, a gente sente saudade. Cara, vai ter sábado, vai ter culto. Sábado vai ter culto, cara. Sábado vai ter culto, velho. Deus vai falar comigo alguma coisa que vai mudar a minha vida naquele dia. E olhar e falar assim, quando você estiver muito cansado, falar assim, cara, eu vou me arrumar e eu vou para a IBD. Pode ser, sei lá, qualquer pessoa que for ministrar. O João das Cloves. Pregando tudo errado. Tudo errado. Tipo que eu estava vendo no comício, né? O cara falando assim, na Bíblia diz... Como é que era que ele falava? Nossa, agora eu esqueci.
Na Bíblia diz que Deus escreve certo por linhas tortas. E eu, meu Deus, onde é que está isso na Bíblia? Então talvez você vai vir para um EBD e o cara vai estar pregando isso. Mas você vai parar e falar assim, cara, Jesus ele para ver a noiva dele, cultuando ele. Isso aqui é um culto. Então o que é culto? Você leva algo para Jesus. E claro que ele vai estar esperando para receber. Se você vem para entregar algo para Cristo, se você vem com um sacrifício que é você mesmo, um sacrifício vivo, é claro que ele vai estar recebendo. Tenta imaginar agora, Jesus aqui. Não sei como é que é a sua imagem de Jesus, mas Jesus aqui do meu lado. O que você traria para ele? Porque por mais que vocês esqueçam disso, mas a gente vem para cá para adorar ele. Ele está aqui. Amém? Você veio para entregar algo para ele. Você veio para adorá-lo. Então toda vez que você vir na igreja, venha com esse pensamento. Amém? Seja amigo da noiva. Ame a igreja. Ame a noiva do Senhor. Porque o noivo é apaixonado pela noiva. Amém?